A taxa de mortalidade da empresa depois de 2 anos é uma, depois de 3 anos é outra. Só que a gente não via isso, a gente via todo ano crescendo. Alguns falam assim, quando você cresce você não pode ser tão próximo assim do funcionário, mas amanhã eu vou ser padrinho de casamento de uma antiga funcionária. Olha só que interessante. Oi, eu sou o chefe Luiz Nicoletti da Cargill Food Service e hoje eu tô aqui em Americana para acompanhar o Yuri Zanotti, proprietário da Holy Cook. Vamos lá? Nossa, eu mal cheguei e já tô sentindo um cheirinho delicioso de cookie. Não vejo a hora de provar. Yuri, tô encantado com seu espaço, que loja linda. De onde surgiu esse interesse assim por cozinha? Cara, cozinha, eu acho que desde criança eu sempre gostei muito dessa área, sempre gostei muito de cozinhar, por influência da minha avó. Então, eu sempre fui apaixonado por confeitaria, né? Então eu lembro desde criança, eu pegar livro de receita e pedir pra minha avó replicar o que estava no livro e fazendo brigadeiro em casa, fazendo outros doces em casa. Então, desde criança eu sempre fui fascinado pela cozinha. E hoje a gente já vê muitas lojas, muita gente trabalhando aqui contigo. Me conta como é que foi essa virada. Então, em 2019, eu e minha esposa trabalhávamos na mesma empresa, nós éramos namorados na época, então morávamos em casas separadas e a gente já começou a pensar uma segunda fonte de renda, né? Então, a gente começou a vender na empresa. Eu fazia os testes dos produtos, eu fazia cookies, ela tirava os pedidos, ela já estava na área mais comercial da empresa, então ela tirava os pedidos, vendia e eu fazia os cookies na minha casa. Daquela venda informal que vocês faziam, para hoje ter 12 lojas, 45 funcionários, uma estrutura super robusta, como que foi isso? O que vocês tiveram que fazer? Quando a gente casou em 2020, durante a pandemia, né, nós continuamos as vendas, né, mesmo a empresa deixou a gente fora da empresa um tempo, né, durante a pandemia, e nesse período a gente começou a vender fora da empresa, né. Quando a gente retornou para a empresa, a gente precisou tomar decisão, ou parava a empresa morria ali, ou algum dos dois tinha que pedir as contas. Entendi. Aí nesse período ela pediu as contas, aí ficou ela sozinha, tocando toda a empresa até dezembro de 2020, que foi quando a gente alugou esse ponto aqui. E que momento daí que vocês decidiram expandir? Aí em 2022, mais ou menos, a loja já tinha estabelecido, já tinha feito a primeira reforma, já estava mais sólida. Nesse período a gente recebia muita proposta de sociedade, de pessoas querendo abrir mais lojas, e foi quando a gente viu uma oportunidade de abrir como franquia, porque não era uma sociedade e a gente conseguiria expandir nosso negócio. Se a gente pegar só parte da história e falar, não, ele tinha um produto bom, conseguiu crescer, ter sucesso, mas não, vocês tiveram que se estruturar super, parar ali, fazer as contas, né? E esse pano de fundo, assim, eu acho que é super importante para vocês conseguirem ter sucesso mesmo. Com certeza. E os funcionários, né? O nosso turnover é super baixo, e a gente vê muito crescimento dos funcionários aqui. Então, eu tenho diversos cases, assim, de funcionário que entrou com 16 anos, hoje tem 18, é gerente de loja. Funcionário que entrou, nunca tinha pisado numa cozinha na vida, hoje tem uma loja. Muito interessante essa história, eu adorei conhecer um pouco mais. Só que agora a gente precisa ver aonde a magia acontece de verdade. Bora lá? Vamos lá. Yuri, e aqui a gente consegue ver muita operação, bastante processos. Como que é essa rotina aí no dia a dia? Daqui sai de 2 a 4 mil cookies por dia. Então é uma produção bem grande, só que cada etapa, cada sabor que a gente tem é muito artesanal, né? Então a gente tentou não perder nada desse artesanal, mesmo escalando para um volume maior, né? Então desde a geleia, que a gente pega a fruta, faz a geleia do zero, até um dos cookies que a gente tem, que é com avelã, que a gente torra a avelã, sem pele, bate ela até virar uma pasta natural, então mistura com os chocolates. E qual seria a sequência, geralmente, assim? Os produtos entram lá fora por onde você entrou, os insumos, a matéria-prima, né? A massa é fabricada ali na sala da maceira, os recheios é fabricado ali na ilha do recheio, depois eles são todos refrigerados. Então os recheios são colocados ali naquelas mesas onde as meninas pré-porcionam cada um deles, de acordo com o peso de cada cookie diferente. As massas são colocadas naquela máquina onde porciona as bolinhas, e aqui as meninas da mesa elas embalam e juntam recheio com massa. Você me falou aproximadamente quantos cookies por dia? De 2 a 4 mil por dia. Caramba, e chocolate da Cargill, quanto? Cara, acredito que vai uma tonelada por mês.
Como eu não sou bobo nem nada, já provei um cookie. Achei incrivelmente bom. Mas me fala, hoje quantos sabores vocês têm? A gente tem cerca de 18 sabores, né? Então sempre tento trazer novidade, trocar algum sabor, melhorar ele, trocar com algum sabor novo. E um dos campeões é o Du, né? Que é um dos que mais vende em todas as lojas, basicamente, que é chocolate branco da Cargill com chocolate meio amargo. E daí quando vocês estão nesse processo de criação, como que definem? Que vai para a loja ou normalmente, quando eu penso em algum produto, penso em algum sabor, eu provo alguma sobremesa em algum lugar, penso assim, esse sabor com aquele ficaria muito bom, aquela mistura, aquela combinação, e eu trago isso para o cookie, né? Então eu testo diversas vezes, dou principalmente para os funcionários para experimentar, né? Porque eles são o nosso melhor cliente, eles consomem quase todo dia, então eles experimentam, aí se tem uma aprovação geral, assim, fizer sentido, a gente lança o produto. Muito bom. Yuri, e a gente conversou bastante de experimentação, processos de inovação e como construir um produto. Agora eu gostaria de te convidar para conhecer um espaço que é um ecossistema de inovação da Cargill, muito focado em desenvolvimento de novos produtos também. Vamos lá? Vamos lá. Então bora. Yuri, bem-vindo ao nosso Tropical Food Innovation Lab. Aqui é onde parte da colaboração da Cargill acontece e juntamente com o nosso centro de inovação, que também fica em Campinas, a ideia é ajudar quem está ali na ponta e transformar ideia em produto. E por falar no nosso centro de inovação, você visitou lá, inclusive, né? Visitei, a gente até tirou algumas ideias de lá. Então a gente criou, e um dos sabores a gente até colocou no nosso cardápio por um tempo, que foi o cookie de pizza, né? Utilizando o extrato de tomate da Cargill. Como que foi esse trabalho da chefe junto com você e como isso ajudou daí no seu negócio, no dia a dia? Ela trouxe algumas soluções saindo um pouco fora do comum, né? Então a gente criou alguns sabores de bacon, um sabor meio defumado, um sabor de pizza. Por quanto tempo ficaram esses cookies ali? Nós fizemos uma ação, logo na sequência nós combinamos com a Cargill deles estarem com a gente no nosso aniversário, né? Então nós fizemos uma caixinha comemorativa com o logo da Genuine, né? Da Cargill, e nós fizemos esse cookie de pizza que durou um mês mais ou menos, fez muito sucesso, foi muito diferente, saiu um pouco do comum, né? Então as pessoas vieram pela novidade. E além da apresentação ali do produto em si, trouxeram algumas tendências, mostraram como que está o mercado, assim, toda a parte de alimentação, olhando para o futuro também para vocês? Sim, foi muito bom conhecer o Centro de Inovação, porque tira a gente um pouco da nossa cozinha e faz a gente olhar um pouco para o mercado, como que está, como um todo, né? Isso é muito importante, porque vai muito além de só vender o produto, né? Muito além dessa relação comercial. Sim. E quando a gente mira esse cenário para toda a América Latina, 80%, né, dos restaurantes são pequenos empresários que estão ali buscando sucesso. Então, parte do nosso propósito é ir além da parte da venda e também fazer essa conexão e ajudar o nosso cliente a crescer. Sim, foi muito importante esse relacionamento, né, que começou a ser construído no passado. E aí, imagino que você já conseguiu crescer, expandir, tem várias lojas. Qual é o teu maior desafio hoje? Acredito que o maior desafio no crescimento natural que já tem, né, é conseguir manter a qualidade. A gente não vai expandir enquanto a gente não deixar muito bem consolidado o nosso DNA artesanal e muito bem feito, né, a qualidade em primeiro lugar, né. E além disso, a gente precisa assim, olhar para o mercado e inovar, né? O máximo que a gente puder, então sempre com muito pé no chão, mas, por exemplo, olhar o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Então, por exemplo, esse ano é um ano de Copa do Mundo, então nós precisamos criar produtos específicos para a Copa do Mundo. Yuri, conte muito conosco, que a gente possa estreitar esse relacionamento e transformar isso em muito boas ideias, que acho que no final a cozinha é muito sobre isso, né? Pessoas, as oportunidades que a gente tem e construir esse bom ambiente. Muito obrigado, agradeço a parceria, que realmente cozinha não tem limite e agradeço poder contar com a parceria de vocês para isso. Com certeza, eu acho que a gente tem muita oportunidade de crescer e desenvolver nossos produtos. Obrigado.